Sagitariano, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Você que é de Sagitário ou ascendente em Sagitário, essa previsão é para você. Vou trabalhar com uma data importante, a data da lunação, que vai acontecer agora dia 27 de maio, 3 dias antes, você já está em contato direto com essa previsão, tá bom? Então, nós temos uma lunação, que é a lua nova, a 6 graus do signo de Gêmeos, pegando você aqui, deixando você em total destaque, porque ocorre no seu signo oposto. Então, vamos entender o que está acontecendo. Vou dar para você alguns exemplos desse aspecto. Extraia o que faz sentido para você, tudo bem? Então, vamos lá. Quero agradecer pelas visualizações, vocês estão em primeiro lugar aqui. Continue aí compartilhando o vídeo para que tenha mais seguidores, mais visualizações, vocês recebam em primeira mão. E, por favor, curte o canal, ajuda bastante aqui o nosso crescimento, tá bom? Muito, muito obrigada. Vamos lá, então? Sagitário, é o seguinte, essa lunação, ela está mexendo com uma pessoa, tá? Essa pessoa pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento comercial, pode ser um contrato também, tá? Se for um contrato, principalmente contratos imobiliários ou que ressoa com algum imóvel, tá? E aqui também pode mexer com parentes ou pessoas da família. Então, você vê que abre muito aqui. Então, por isso que eu vou explicar para você o que é que eu estou vendo, para que você pegue e analise quem é essa pessoa que está aqui na sua previsão. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, essa pessoa... Eu vou começar de outra maneira. Eu vou dizer assim, para a grande maioria, aqui pode envolver um contrato, tá? Porque Mercúrio, ele tá aqui. Mercúrio é o protagonista da previsão aqui. E o Mercúrio, ele pode envolver uma negociação, tá? Um acordo, uma negociação. E pode envolver uma negociação imobiliária, um contrato de um imóvel, tá? Ou uma conversa. Então, vamos lá. Então, se você tem que resolver alguma questão, inclusive envolvendo uma negociação, um contrato, um acordo que você precisa fazer, esse céu ele é muito convidativo para isso, tá? Provavelmente aqui vai acontecer algum acordo, alguma negociação acerca de um imóvel, tá? Se você tá vendendo o teu imóvel, provavelmente aqui pode ser alguém querendo comprar o teu imóvel, né? Uma negociação aconteça aqui. Se você está para mudar de casa ou quer mudar de casa, pode ser que você vai fazer um acordo, ou você tem um inquilino, né? Ou se não tem nada a ver com isso, pode ser um acordo, uma negociação com uma pessoa muito próxima a você, tudo bem? Então, é um céu interessante aqui, porque essa conversa que tem aqui é uma conversa que fala sobre temas financeiros, tá? Por isso que eu acredito que para essa previsão cabe muito mais pessoas com quem você tem que resolver coisas do que o seu cônjuge, tá? Ou assuntos sobre a pessoa amada, ou sobre o relacionamento, mas também dá para a gente fazer essa projeção. Mas para a grande maioria é mais isso, tá? Então, aqui eu tô vendo que tem um tema, tem uma conversa de Plutão. Plutão fala muito sobre esses temas financeiros, algum tipo de finalização, uma conversa para se encerrar algo ou para negociar um trâmite material financeiro aí. E é uma conversa boa, é uma conversa produtiva, uma conversa que vai dar certo, tá? Agora, essa pessoa, ainda sobre esse tema de negociação, essa pessoa é uma pessoa que ela vai querer barganhar, ou ela vai querer, ou ela tá em dúvida, ou ela quer, ou ela tá conhecendo outros imóveis, ou ela tá querendo coisas que você precisa refletir se vale a pena,
É isso que eu tô vendo aqui. Porque o Mercúrio, ele traz essas oscilações, tá? É uma oscilação aqui. Então, é uma situação que você precisa aqui ver se isso é bom para você. E essa alunação, ela te convida muito a se colocar no lugar do outro para entender o outro. Entender o que o outro está te trazendo, tá? Mas o que eu entendo aqui também é que essa pessoa, ela tá insegura, ou ela está oscilante, né? Ela pode também ter algumas dúvidas sobre o que ela vai fazer. Então, sabe, uma sensação de que você precisa reavaliar ou avaliar como que você vai conduzir algumas coisas aqui com essa pessoa, tá? Se a gente tá falando aqui de um relacionamento, né? Aqui a pessoa amada está tomando decisões ou tomando providências em que ela está muito em dúvida das coisas, tem mudanças para acontecer nos próximos 28 dias. Inclusive, eu vou até fazer uma previsão, Sagitário, porque esta pessoa que está aqui, ela pode envolver um filho, para alguns. Isso aqui pode envolver um filho, porque Mercúrio, ele é um significador aí de filhos, tá? Ou de uma pessoa mais jovem, uma pessoa imatura, ou uma pessoa inexperiente, tá? Então, leva para essa previsão também, porque aqui talvez você vai ter que ter você vai se colocar no lugar do outro para resolver algumas coisas e essa conversa, ela vem muito para definir situações com esta figura, com esta pessoa, tá? E aí, a ideia da previsão é que você precisa entender o outro, entender o que motiva o outro, entender a intenção do outro para que você analise os seus passos. Se isso aqui é um casamento, é como se você tivesse que realmente fazer todo um esforço para entender o que essa pessoa deseja, porque aqui talvez ele é uma pessoa que está em dúvida e se está tudo bem no teu casamento, você pode ser uma figura importante que vai dar um norte para o teu parceiro, a tua parceira, tá? Se aqui é uma sociedade em que precisamos alinhar as ideias, colocar os pingos nos is, mas para isso você tem que ouvir e entender o outro. Eu tenho aqui uma ideia, sabe, Sagitário, que você tá com a faca e o queijo na mão, tá? Você tá com a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque você tá fazendo bons aspectos com Plutão, bom aspecto com Saturno e Netuno, dizendo que você tá muito consciente de como você deve conduzir uma situação, sabe? Mas você quer ver até onde o outro vai, você quer ver até onde o outro permite, até onde o outro quer ir, ou como que o outro quer conduzir, mas você vai dar provavelmente a sua cartada lá na lua cheia, tá? E a lua cheia, ela vai ser lá no dia 11 de junho, tá? 11 de junho. Mas a ideia aqui é que você analise, reveja e veja, né? Medite sobre como que você quer conduzir isso, entenda o que motiva essa pessoa. É uma perspectiva relativamente boa, mas aqui é como se você que tá com a faca e o queijo na mão. Essa é a sensação que eu tenho, tá? De poder tomar algumas medidas. Mas isso vai colapsar na lua cheia. Eu já tô cantando a bola para você. Mas aqui você precisa entender. Então, pega essa primeira quinzena para você entender o que o outro está te trazendo. Quais são as intenções, quais são as necessidades, o que move essa relação, tá? E aí você vai poder ajudar essa pessoa depois ou se posicionar falando, não quero, não é assim, não é da maneira que eu quero. Você tem aqui esta possibilidade, tá? Tem aqui essa possibilidade. Lógico que tudo isso, de alguma maneira, ela acaba te exigindo um posicionamento sábio. E isso tem muito a ver com a tarefa de Sagitário. Sagitário é a sabedoria para se tomar uma decisão, para levantar questionamentos que sejam viáveis para a trama que você está vivendo aqui, tá bom?
Mas é isso, eu não tô vendo que é uma coisa também fora do comum. Eu acho que o que está acontecendo aqui também não é fora do comum, mas que você está avaliando aqui se você deve mesmo manter ou levar adiante uma situação. Vamos aqui para mais previsão, porque o planeta Saturno. Deixa eu só falar uma coisa importante. É assim, tem mais uma situação aqui. Talvez você está lidando com uma pessoa que está passando por muitos problemas familiares, tá? Ou essa pessoa tem algum problema com a família, ou algum problema com algum imóvel, ou alguma inquietação. Alguma inquietação, que aí você tem que entender o que é essa inquietação aí, para que você tome a decisão adequada para você em relação a essa relação. Como que essa relação se constrói, como essa relação se consolida, né? Como que as coisas ficam. Vamos então agora falar do planeta Saturno. Saturno que transita, acabou de entrar agora dia 25 de maio em Áries. E ele ainda vai ficar retrógrado, volta para Peixes, tem muita coisa ainda para esse trânsito. Mas vamos já entender o que ele vai causar até 2028 aqui, o que ele vai solicitar da sua parte. Bom, Saturno ele vai transitar na casa do desenvolvimento dos seus talentos, tá? Então, é um período em que você precisa realmente fazer uma reavaliação sobre como que eu posso ser feliz, como que eu posso desenvolver os meus talentos, pensar um pouco mais em mim, priorizar o meu bem-estar, né? Trabalhar a autoestima, vai ser muito isso. Trabalhar a sua autoestima, só que tem outra coisa. Esse trânsito, ele traz um chamado para quem tem filhos, é um período importante para os filhos. Os filhos passam por uma fase de grande amadurecimento, tá? Os filhos estão precisando de limites. Você vai ter que dar limite para os filhos. Você vai ter que ter algum tipo de postura para com os filhos, para quem tem filho, né, gente? Ai, Paloma, e eu não tenho filho. Tá, se você tiver uma gravidez aqui, é uma gravidez que vai te exigir, tá? Vai te exigir o quê? Mais maturidade, mais comprometimento. É uma gravidez aí que te solicita mais, sabe, mais dedicação. E assim, não vai nessa que Saturno não dá gravidez, tá? Já peguei vários mapas com Saturno na casa de filhos e a pessoa engravidou, tá? Então, não vai muito nessa conversa, não. Então, aqui é um período que os filhos nos dedicam mais, seja se você tem filho adulto ou criança, não importa. Os filhos te dedicam mais atenção. Logo, os filhos também devem passar por situações para obter mais amadurecimento, alcançar, construir o amadurecimento na vida. Agora, esse setor também é um setor de amor, namoro, romances. Então, esse trânsito aqui é para aqueles que estão sozinhos, não tem ninguém, não sabe como vai ser a vida. Aí tem que desenvolver o quê? A autoestima. Começar a trabalhar a sua libido, a trabalhar o seu bem-estar, a cuidar mais daquilo que te faz bem, daquilo que te faz feliz, né? Pode ser que você fique mais assim filosófico, né? Porque a vida tá, sabe quando a gente começa a entender que a gente está envelhecendo, a vida mudou, as coisas mudaram, mas que eu preciso fazer por mim. Tem alguma coisa nesse sentido aqui, tá bom? E pessoal, nós temos um aspecto muito legal. Tudo bem que Saturno, eu tô falando de um período, tá? Apesar que eu vou dizer para quem tem filhos aqui, talvez você esteja passando aí por um período mais preocupante com seus filhos, os filhos estão passando por uma fase mais sensível, e você esteja um pouco sensibilizado, mas é o que tá aqui, tá bom? Mas lembrando que esse trânsito de Saturno é uma coisa que ainda vai se desdobrar ao longo dos anos até 2028, tá? Agora, tem algo que tá para acontecer nesse período aí de 15 dias, aí desse período aqui da lunação. Que aqui eu tô vendo uma fase maravilhosa, não sei se aqui, gente, tá muito bom para namoro,
Para quem tá sozinho, quer namorar, tá muito aberto o teu social, a vida social, namoro, romance, está muito, muito bom, tá? Apesar de estar aquela situação lá, né, que mexe com outro, mas é uma lua nova que te possibilita enxergar se você, como que você deve conduzir o teu relacionamento. Se a gente pega essa previsão e leva só para relacionamento, aqui é como se você tivesse aberto o teu campo social e faz você questionar o teu relacionamento. Meu relacionamento tá bom, né? Então esse aspecto é tipo assim, então vamos namorar, vamos sair mais, vamos se divertir. É um aspecto para sair, para passear, para se divertir, para você buscar coisas boas, lazer, entretenimento, ser feliz, tá? Agora, para quem tá sozinho, se você é de Sagitário, ai meu Deus, faz tempo que eu tô sozinho, mas não acontece nada na minha vida. Gente, aqui tá super bom, pelo amor de Deus, abra seus olhinhos aí, tá? Tem a possibilidade de iniciar um relacionamento aqui, que tem alguém olhando para você, tem, tá? E isso para quem tá sozinho, ok? Então, não fica aí, tenta entender que o passado é passado, dá aquela virada de página, fazer a sua vida andar, a sua vida progredir, tá bom? E se os filhos estão aí passando por um divórcio, é para quem tem filho adulto, né? Tá passando por um divórcio, de repente até esse filho aqui começa a namorar, começa a conhecer pessoas, começa a se divertir mais. Aqui é um período interessante para os filhos, tá? Se você tá preocupado com os filhos, tem aqui uma coisa boa na vida deles aqui, tá? Então, preocupações, a gente tem que ter um pouco de paciência, calma, para a gente não alimentar aquele medo, aquela aflição, né? E aqui então, Sagitário, o que é a proposta deste céu? É que você analise a relação com alguém, tá? Você vai ter que entender os propósitos desta pessoa, qual é a intenção desta pessoa, porque tem coisas que você precisa de fato reavaliar e que para a grande maioria isso aqui pode envolver um contrato, uma negociação em relação a um imóvel. Pode também ser um parente indo te procurar para conversar, para resolver uma situação de um imóvel ou de família. Enfim, esteja aberto, se coloque no lugar do outro, entenda as motivações e aqui eu tenho certeza que com sabedoria você vai resolver muitas coisas, tá bom? Tem um cenário de solução. É uma alunação que está ajudando você a dar aquele respiro para que você tome uma decisão melhor aí para você, tá bom? Então é isso, Sagitário, que você tem aí um período maravilhoso. Em breve eu tô aqui com mais previsão. Até mais! Olá, Capricorniano! Seja muito, muito bem-vindo aqui ao canal. Você que é de Capricórnio ou ascendente em Capricórnio, essa previsão é para você. Vou aqui trabalhar a próxima lunação, que é a lua nova, que vai acontecer no dia 27 de maio, pegando exatamente a 6 graus do signo de Gêmeos. Vamos entender o que essa lunação está trazendo, os aspectos, o que você pode esperar. E eu já vou pedir aí a colaboração de vocês para que vocês curtam o canal. E já agradecer também as visualizações. Vocês ficaram em primeiro lugar, o grupo que está aí no primeiro ranking aí das publicações. Então, conforme eu vou gravando, eu vou editando e vocês são os primeiros a receber essa previsão, tá? Então, muito obrigada. Curta o canal, compartilhe para que vocês continuem aí no primeiro lugar, tá bom? Muito, muito obrigada. Capricórnio, vamos entender o que tá falando essa alunação aí. Veja bem, essa alunação, nossa, gente, essa alunação tá pegando, o bicho tá pegando aqui, hein? Tá falando muito sobre o seu trabalho, tá? O ambiente que está sendo mexido é o ambiente do trabalho. Tem outra situação, mas vamos primeiro focar aqui. Trabalho.
Bom, o que eu vejo aqui? Muita coisa para você parar para pensar nos próximos 28 dias. Então, veja bem, lunação 27 de maio, 2, 3 dias antes, você já está olhando para esse tema, tudo bem? E aqui é como se tivesse assim, algum tipo de experiência, porque nós temos Mercúrio. E o Mercúrio, ele é um planeta que ele traz dúvidas, ele traz algum tipo de muita movimentação na sua rotina. Então pode ser que você tenha que mexer com a sua agenda de trabalho, sua agenda vai ser mexida, coisas serão modificadas ali. Pode também mexer com funcionários, se você é chefe ou tem algum cargo aí importante, vai mexer com os seus funcionários, subordinados, colaboradores, prestadores de serviço. Então, sabe aquele período assim bastante movimentado? O que você pode esperar deste mês, dessa temporada, né? Não mês, dessa temporada aí, porque fica vigente até 28 dias, então 2 dias antes você já está sentindo isso. Então, veja bem, muitas coisas para acontecer aí no seu ambiente de trabalho. E o que está vindo? Algo novo, porque é lua nova e é bem literal mesmo, tá? O que eu vejo aqui, Capricórnio, é uma confusão, sabe? Uma confusão aqui. Eu não sei se aqui você queria ter dito coisas e você não disse, ou se tem pessoas que de alguma forma tumultuam o seu trabalho. Aqui também a gente pode considerar que você tenha alguma oportunidade nova de trabalho, mas você não sabe se você deve aceitar essa oportunidade, ou eu não sei se eu devo, ou como eu devo conduzir essa experiência. Pode também trazer isso, tá? Porque essa situação, de alguma maneira, ela te traz muita introspecção, tá? É como se você tivesse assim, sabe? Você precisa se isolar um pouco para avaliar ou para entender esse cenário. Se você estiver muito envolvido com as pessoas aqui, você não vai conseguir enxergar o que você poderia fazer, entendeu? Então você precisa dar uma afastada um pouco para entender essa dinâmica nova aí na tua vida. O que acontece é o seguinte, o planeta Plutão, ele entrou em Aquário já faz alguns meses, ele entrou lá no dia 24 de novembro de 2024, e ele está bem aspectado aqui no teu mapa, no teu gráfico astrológico, mexendo favoravelmente com uma transição profissional, tá? Se você deseja fazer uma transição profissional, ou você tá, porque aqui para mim é muito claro que você está encerrando um ciclo para caminhar para um outro ciclo profissional, tá? E é um ciclo de Plutão, então Plutão ele gera crise mesmo, sabe? Ele deixa a gente em crise, porque a gente é convidado a ter que abrir mão de alguma estrutura muito sólida para poder fazer uma doideira, sabe? Fazer uma doideira. Mas o que eu quero te dizer aqui, meu conselho para você, tá? Eu vou te dar um conselho. Calma. Calma. Se você tá com dúvidas, então talvez essa alunação, ela te possibilita você agir com mais coerência, ou você ouvir o que está acontecendo na organização que você trabalha, na empresa que você trabalha, o que está acontecendo, porque aqui tem muita fofoca, tem muito disse-me-disse. Então, se, por exemplo, vamos supor que eu esteja conversando com um capricorniano que esteja em dúvida, será que eu vou ser mandado embora? Ou será que eu vou ficar aqui nessa empresa por muito tempo? Aqui eu diria para você, calma, porque aqui a gente não tem uma energia de demissão. Não tem. O que tem são tumultos, dúvidas, né? Agora, se você está passando por uma situação que você julga, eu não posso mais ficar aqui, ou eu não vou conseguir mais manter esse trabalho, não dá mesmo, aconteceu alguma coisa na tua vida que você não vai conseguir se manter nesse trabalho,
Então, realmente, aqui pode ser que nos próximos 28 dias você tenha que fazer alguma movimentação importante no seu trabalho, tá? Mas aqui tem muito essa questão, para que agir de uma maneira imprudente? Aqui tá falando calma, isso no caso, se você tá pensando em sair, mas você tá vendo se você aceita essa proposta ou não. Se a proposta que você recebeu não é uma proposta ainda bacana, não aceite. É meu conselho para vocês aqui, tá? Agora, se a proposta ela é maravilhosa, eu é que tô com medo, aí eu diria aceita. Aceita, se trabalhe para ela, entendeu? Porque aqui você tá sob o aspecto de Plutão, e o Plutão ele tá de alguma maneira ajudando você a se colocar no mercado de trabalho ou a assumir um cargo que vai te desafiar, mas que vai ser bom para você, tá bom? Mas, gente, que é isso que tá acontecendo aqui na vida de vocês? Tem um burburinho, sabe? Tem muita coisa aqui acontecendo que pede para que você não, até assim, analise com quem que você divide as coisas, o que você fala, né? Tem muito tumultozinho aqui, tem muita coisa na sua cabeça e isso pode também te prejudicar, tá bom? Aqui, seja flexível a algumas mudanças, organize a sua agenda. Talvez você tenha que pedir para o teu chefe ou pedir para a empresa para fazer uma mudança estratégica de horário de trabalho, porque vai ter uma mudança aí na sua vida pessoal e que isso vai, né? Aqui tá falando, vai lá, converse. Você tem aqui carta branca para fazer isso, tá bom? Mas é um período bem assim, sabe? Eu vejo assim, você com 1000 coisas na cabeça e muitas dúvidas e medos, coisas que você precisa trabalhar. Então veja bem, cuidado com o que você fala, faça o seu trabalho, entendeu? Aqui tá falando, não entra muito nisso não, porque novos movimentos estão para acontecer. Agora, Capricórnio, é o seguinte, vamos falar assim, se você não gosta do seu trabalho, poxa, não gosto do meu trabalho, não quero mais ficar aqui, então realmente está na hora de você começar a ter uma estratégia, começar a se colocar no mercado. Esse céu também fala sobre isso, tá? Pô, não tá legal, então vou me colocar no mercado de uma maneira diferente, tudo bem? Agora, esse cenário, ele também fala sobre a sua saúde, tá? Antes de entrar na saúde, Paloma, eu não trabalho. Não trabalho, isso aqui é rotina. Rotina, problema com parentes, pessoas que se intrometem na tua vida, situações que você precisa se reorganizar na sua rotina. É mais isso, tá bom? Agora vamos falar para a saúde. Saúde, aqui tá falando, olha, cuidado com problemas respiratórios, né? Nós estamos vivendo realmente um momento bem delicado aqui na humanidade, depois do Covid, né? As coisas ficaram muito sensíveis na parte respiratória. Aqui tá falando que você precisa aí talvez procurar outros médicos, outros especialistas, que você precisa realmente dar uma organizada na tua rotina, mudar a alimentação, rever algumas coisas, né? E sabe aquela coisa que a gente vai deixando, né? Vai protelando. Então, Capricórnio, assuma as rédeas da tua vida, tá? Assuma as rédeas da sua rotina, da sua saúde. Não sei, para quem é chefe ou empresário, não sei se eu devo contratar alguém. Calma. Realmente eu acho que você tem que pensar bem aí. Tá? Pensa bem se você deve, se você não deve, se é isso mesmo, como que você vai conduzir tudo isso aqui, tá bom? Mas você pode contratar. Aqui tá falando assim, tem que fazer com certeza. Com a certeza de que é isso mesmo. Tem dúvidas? Calma. Tudo bem? E aí, Capricórnio, Saturno, agora dia 25 de maio, entrou em Áries. Tudo bem que ele vai ficar retrógrado, ele volta para Peixes,
mas ele já entrou em Áries, ele vai ficar lá até 2028. Vamos entender o que ele vai te trazer, qual que é o setor que você vai se sentir mais exigido daqui para frente, tá? Bom, aqui vai mexer com imóvel e família, tá? Vai mexer com assuntos familiares e também assuntos imobiliários, tá? Inclusive, se você está em dúvida, se você muda de casa, se você fica nessa região que você tá, ou se você vai para outro lugar, aqui tá bem isso mesmo, tá? Já começa esse trânsito, você precisando aí rever algumas coisas, tá? Você vai sentir que você tá mais saudosista, que você tá mais emotivo, muitas memórias do passado voltam, muitas coisas você está sendo convidado a ressignificar, tá? Já começando esse trânsito aí, você precisando realmente ressignificar algumas coisas, né? Mudar o padrão de algumas coisas familiares, de alguns temas familiares, algumas confusões ou mágoas, ressentimentos, que ainda de alguma forma ressoa na família, né? Ou saudade, né? Saudade. E aí talvez o papai, a mamãe, talvez se você tem pai, tem mãe, talvez você está um pouco mais preocupado com eles, ou na vida deles acontece algumas coisas que você fica um pouco preocupado, porque tem muitas coisas do passado, tá? Muita coisa que você tá reavaliando aí, tá bom? Mas calma, porque isso vai até 28 dias. 28 dias, ó, quem dera, né? Só que ainda vai até 2028. Até 2028, então ainda tem muito pano para manga, mas ele já está entrando com esse olhar. Tem algumas coisas que você vai ter que rever aí, que você vai ter que mexer com algum imóvel, se você tem alguma propriedade, ou se você quer mudar de casa, ou alguma herança, alguma coisa aí, tá bom? Mas calma que é só o começo. Nós temos um aspecto aqui, que é um aspecto muito bom nesse período, e ele é bem efetivo, porque ele está ajudando você a ter mais bem-estar na sua vida, autoestima, porque eu não sei se você quer ficar mais em casa, ou se você vai ter oportunidade de ficar mais em casa, ou se isso aqui é um evento em família, ou alguma coisa em família, alguma coisa que traz para você uma conclusão muito boa, uma conclusão. Não sei se você vai visitar alguém ou alguém vai te visitar também. Aqui poderia ser alguém indo na sua casa, ou você indo na casa de alguém, tá? E que vai ser uma coisa boa, vai trazer. Não sei se aqui é um evento ou é um convite que tá vindo aqui para você, mas é algo que vai te deixar muito feliz. Tá? Aqui pode para alguns se tratar até de temas de amor, tá? Eu vou visitar a casa do namorado, da namorada, vai vir na minha casa, ou eu vou conhecer a família da pessoa, ou se você é casado, aqui é um evento em família, ou alguma coisa. Tá, também cabe, né? Pode ser você adquirindo algo para sua casa, uma aquisição importante também. Eu estou feliz porque eu consegui resolver uma situação de um imóvel, ou eu estou comprando coisas novas para minha casa, tá? Um período bem legal aqui. Nossa, um imóvel, consegui alugar, tem um novo inquilino no meu apartamento, na minha casa, então isso vai me ajudar bastante. Tem alguma coisa aqui vindo para você, Capricórnio, tá? Que é muito bom aqui nessa semana, tá? Mas o foco, aqui pode ser também imóvel comercial, tá? Não só imóvel próprio. Mas a questão aqui para você é o seu trabalho, tá bom? Então, é um período aí para você pensar mesmo sobre esse tema, avaliar o que você quer fazer, como que você quer organizar tudo isso. E eu tenho certeza que as coisas vão se ajeitar, porque se você tiver com essa mente mais flexível, se trabalhando para essa mudança, coisas boas vão acontecer, tá bom? O mais importante é a gente adquirir a consciência e fazer o que tem que fazer para conquistar, tá bom? Que você tenha aí um período maravilhoso e em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais! Olá, aquariano! Seja bem-vindo, você que é de aquário ou ascendente em aquário.
tô aqui para fazer a sua previsão, explicando sobre a lunação, a lua nova, que vai acontecer agora dia 27 de maio. E a lua nova ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai ainda se desdobrar nos próximos 28 dias. É uma das previsões mais importantes. Depois é a lua cheia, que em breve eu tô aqui também falando sobre ela. Mas vamos entender o que a lunação está dizendo para você, tá bom? A data importante é a data do dia 27 de maio. Então, 2 dias antes, você já está vivendo esta experiência, tá bom? Quero agradecer aí as visualizações. Já peço a gentileza para que você compartilhe com aquele amigo, aquela pessoa que você vai falar, não, ele tem que assistir. Me ajuda muito, gente, tá? Curta, por favor, curta, vocês não sabem como ajuda, tá bom? O nosso crescimento aqui, parabéns, você ficou em primeiro lugar. Se você ainda não entrou lá no site novo, entra, vai estar aqui na descrição, tá? O meu endereço do site. Tem previsão todos os domingos para vocês, fazendo aí um aconselhamento na assessoria astrológica, um olhar para o céu. É uma previsão / aconselhamento, aliás, nós astrólogos somos conselheiros. Então, é mais para que você entenda o cenário, como isso está impactando a tua vida, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, Aquário, o que acontece? Essa lunação, ela vai acontecer num setor, que é um setor que são algumas coisas, não é uma coisa só, tá? Então, eu vou dividir aqui em 3 situações, tá? A primeira previsão é uma previsão que está falando sobre a sua autoestima, para você desenvolver os seus talentos, focar mais no seu bem-estar. Então, é uma lunação que te convida, sabe, a olhar um pouco mais para você, no sentido de eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso pensar um pouco mais em mim. E isso te possibilita desenvolver melhor os seus talentos natos. Talentos precisam ser desenvolvidos, senão não adianta, tá? É diferente de vocação, mas aqui é o local que fala desses talentos, tá bom? Então você tá aqui num momento importante, até para despertar também a tua vocação, para você fazer escolhas financeiras viáveis para o teu processo evolutivo. Talvez aqui você tenha que tomar algumas medidas, tomar algumas decisões financeiras, e que a pauta do tema é o seu próprio desenvolvimento. Ainda com esse olhar, o seu desenvolvimento, a gente vai pensar, você, como que está a sua atuação no grupo, na equipe, como que está a sua atuação em seus projetos. Então, é um período interessante, tá? Porque você vai aqui ter a oportunidade de ampliar um pouco mais o teu campo de visão ou de questionar coisas que te levam a entender o que é melhor, tá? Mercúrio, ele tá aqui, ele é o protagonista também desta alunação, então ele tá deixando tudo muito agitado, tá? Muito agitado. Essa agitação, ela é importante para que você priorize-se. Aquário, se priorize, tá? Veja o que é melhor para você, para o teu processo evolutivo. Tudo bem? Vamos falar de outro tema. Agora, esse tema é para quem tem filhos, tá? Se você tem filhos, você tá aqui num momento mais delicado ou importante da trajetória do teu filho, em que você vai ter que se fazer um pouco mais de presente na vida dele ou na vida dela, seja você conversando, expondo o que você pensa, resolvendo temas importantes, inclusive o financeiro, ele pode ser mais solicitado aqui nessa temporada, né? Então pode ser que você queira fazer algum investimento para o teu filho, né? Então você tenha que ver se você vai dar conta ou quais são os movimentos que você vai fazer, tá? Ou aqui você também pode ser que você tenha que
dar limites também, priorizar algumas coisas aqui, para que você consiga aí gerenciar a tua vida material com a vida pessoal e a vida familiar, mexendo ali com as necessidades do filho, tá? Isso pode ser por conta de escola, de repente aqui você pode até ser solicitado mesmo na escola, vai conversar com o psicopedagogo, ou vai conversar com a diretora, vai conversar com a professora, ou você queira mudar o teu filho de escola, isso para quem tem filho pequeno. Tem filho grande, adulto, teu filho, ele tá numa fase nova, ele tá numa fase para ter que correr atrás do que é dele, ir trabalhar, ir para o mundo, e o teu trabalho talvez seja dar essa direção, dar esse suporte para esse filho, tá? Mas existe aqui um puxãozinho de orelha, sabe, Aquário? Porque aqui ou é você que está levando esse puxãozinho de orelha, que seria assim, você precisa se corrigir ou corrigir a tua postura para que você possa ajudar o teu filho, mudar a tua conduta para você poder ajudá-lo, né? Quebrar algumas crenças, mudar o teu modo de ver as coisas, tá? Ou aqui é o teu filho que precisa de correção, tá? Então você que vai ter que estar ali, ó, aqui é assim, não dá mais para você negligenciar algumas coisas, me dá muito essa sensação aqui. Não dá para negligenciar, você vai ter que se fazer presente, ou você vai ter que organizar alguns pontos na vida do seu filho, seja ele adulto, seja ele criança ou adolescente, tá bom? Então tem aqui uma questão de corrigir coisas entre vocês, ou a tua própria conduta, ou é você aprender a dar limite para o teu filho, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou você ter que brigar por algo, não é brigar, mas é fazer valer o teu direito, né? De repente, se é filho, eu preciso fazer alguns movimentos para ajudar esse filho, seja na escola, seja na vida pessoal do filho. E até avaliar amizades de filhos também aqui caberia, tá? Agora vamos falar de outro tema, e agora é tema de namoro e romances, tá? O terceiro ponto é namoro e romances. Então, aqui pode ser que você comece a perceber que algumas coisas precisam serem ajustadas no seu relacionamento. Mas aqui é importante entender que não é um setor de estar num relacionamento. Para quem é casado, tá num relacionamento estável, geralmente aqui tá falando sobre o seu bem-estar, ele não tá falando da relação, tá? Mas ele fala muito de namoro e romances. Então, se você vive, por exemplo, um triângulo amoroso ou uma relação extraconjugal, entra aqui na previsão, tá? Se porventura você... Não, Paloma, eu não vivo isso, né? Mas aqui você pode estar questionando o seu bem-estar em tudo. Seu bem-estar no trabalho, seu bem-estar no namoro. Porque aqui é a casa do bem-estar que entra naquela primeira previsão que foi feita, tá? Agora aqui entra namoro e romances. Então, quando a coisa não é ainda... Não estamos morando juntos, não tem nada oficial, a gente entra aqui também, tá? E se você tem um relacionamento oficial e você sente que essa previsão é para você, então você precisa reavaliar muito, porque talvez é uma relação que não te dê segurança. Então, o que acontece? Aqui você vai ter, tá, que fazer uma reavaliação, você está sendo convidado a fazer isso, para entender o que realmente funciona para você, qual é o seu momento, qual é o seu propósito de vida, o que essa pessoa te traz na sua vida, o que é isso, o que é aquilo. Por quê? Porque é como se aqui você chegasse no entendimento, inclusive, que essa relação ou ela é frágil, ou ela é imatura, ou é uma coisa que não está te fazendo muito bem, ou que te traz algum tipo de questionamento. Amizades aqui podem interferir, e interferir de uma maneira negativa, tá? Então, você precisa aqui fazer uma reflexão muito profunda, Aquário. Para onde que você está caminhando? Você está caminhando para o teu melhor, para a tua melhor versão ou para a tua pior versão? Tá? Porque aqui você precisa
juntar talvez informações e até reavaliar um pouco a tua linha de pensamento para você entender se você deve ou não manter essa história, tá? Nós não temos aqui aspectos, nossa, vai cortar, mas a gente tem aspectos que ativam alguns incômodos, entendeu? É como se não houvesse o mesmo propósito, a mesma visão de vida, de mundo. Então, isso tudo interfere fortemente nas suas escolhas, tudo bem? Essas são as 3 situações, mas tem mais coisa aqui para te falar. Então vamos lá, Aquário, nós temos aqui o seguinte, né? Plutão, ele tá bem aspectado nessa temporada no teu signo. Então eu tô vendo que você tá aqui realmente com força interior, com profundidade, inclusive para assumir as rédeas da sua vida. Então isso é muito legal. Então se a gente pega isso para você construir teu bem-estar, perfeito. Você vai estar aqui com força falando, eu vou fazer, eu vou pensar mais em mim. Se é com filho, não, eu vou dar limite, não, eu vou resolver isso aqui, não dá para seguir adiante, assim que você tá. Né? E se é no namoro, é a mesma coisa. Você vai ter força e condição para conduzir algumas coisas, tudo bem? Isso é muito bom, eu gostei bastante desse aspecto aqui para você. E aqui eu quero colocar mais 2 situações. Saturno, ele entrou agora dia 25 de maio no signo de Áries, mas ele ainda vai ficar retrógrado, vai voltar para Peixes, mas ele já começou a temporada dele ali, de alguma maneira isso já começou, tá? E esse trânsito, ele vai te exigir mais no seu conhecimento, tá? Você vai perceber que você vai ter que ou lidar com pessoas que você não queria lidar, encarar, acho que não é lidar, é encarar situações que você não queria encarar. Isso mexe com parentes ou relações interpessoais e o teu próprio conhecimento. Saiba você que esse trânsito, ele vai te exigir muito mais no seu conhecimento, te exigir muito mais na sua comunicação. Muito, mas muito mais, tá? Então, tá sentindo que você não tem que fazer uma atualização? Geralmente, a natureza de Aquário, vocês são estudiosos, gostam de estudar, né? Geralmente, eu pego assim, a experiência de Aquário, eles conseguem passar em boas universidades, conseguem passar em concurso público, são pessoas muito dedicadas, né? Mas faça uma avaliação na sua vida pessoal, se você está atualizado no teu conhecimento, porque aqui pode ser que você queira se atualizar numa área específica ou voltar a estudar, tá bom? Esse trânsito, ele vai te exigir um pouco mais, tá? E aqui eu vou colocar bem isso, encarar coisas, encarar dificuldades ou encarar obstáculos. Não, eu vou ter que me expor um pouco mais, eu vou me expor, eu vou me preparar para essa exposição. Por exemplo, eu tenho um treinamento para dar, uma reunião para fazer, uma palestra, então eu estou me preparando melhor para isso, tá? Então isso aí, ó, são 2 anos, isso aqui ainda vai até 2028, tá bom? Então tem muito chão ainda, calma, é só para você entender o que tá por vir para você. E aqui, Aquário, a boa notícia também é que eu vejo que você está numa fase muito boa social, né? Muito boa. Inclusive, olha que interessante, esse aspecto, ele favorece muito o seu relacionamento, tá? Então, Aquário ou aquariano estão terminando uma relação extraconjugal para melhorar a relação, ou estão conhecendo outra pessoa e vai terminar uma relação para ficar com outra pessoa, ou você não quer firmar nada agora porque você está aberto a conhecer pessoas. Você está talvez aqui julgando assim, eu preciso, não tô certo ainda se eu quero firmar essa relação porque eu quero conhecer mais pessoas, eu quero me socializar mais, eu tenho muito para viver, então você tem coisas que é como se estivesse abrindo aí o teu campo social, tá bom? Tá bom, Aquário? Então, essa é a previsão que eu tenho para você, tá bom? Então, pega aí esse período, foque mais em você, foque no seu desenvolvimento, no seu crescimento e tome as devidas providências aí, seja para você mesmo, seja para a parte de amor e romances, seja para a parte de filhos, tá bom? É isso aí.
Aqui também tem uma coisa que eles pediram para falar. Tem aqui alguns aquarianos descobrindo que estão grávidos. Tem uma gravidez aí para aquarianos, tá? Descobrindo aí uma gravidez, chegando aí e deixando você preocupadíssimo, cabelo em pé mesmo, mas eu tenho certeza que muito feliz também, tá? Que aqui talvez é uma criança que vem para trazer algum ajuste aí na tua vida, tá? Ajuste em que sentido? Agora eu me coloco mais, ou eu vou trabalhar, eu vou me desenvolver, eu vou fazer a minha vida vai ter que funcionar de alguma maneira, tá bom? Tem aí um aquariano aí descobrindo uma gravidez aí nos próximos dias, tá bom? Então é isso, Aquário, felicidades para você, vai dar tudo certo. Um beijo enorme e até mais. Olá, pisciano, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Você que é de peixes ou ascendente no signo de peixes, essa previsão é para você. Estou aqui para falar da data importante de acontecimento, que é a data do dia 27 de maio, finalzinho aqui do mês de maio, com o início da lunação. Então, 2 dias antes, você já vai estar vivendo o que eu vou te contar aqui, tá bom? Mas você já está recebendo em primeira mão. Parabéns, vocês são o grupo que ficou em primeiro lugar. Então, compartilhe, por favor, esse vídeo para o maior número de pessoas. Ajude o canal a crescer, tá bom? Muito, muito obrigada e curta o canal, porque não custa nada vocês curtirem, ajuda, gente, vocês não têm noção como ajuda, então curta aí para que vocês me ajudem, eu ajudo vocês, tá tudo maravilhoso. Bom, peixes, nós temos aqui uma lunação, e a lunação é onde você vai colocar o teu foco nos próximos 28 dias, tá? E é uma lunação importantíssima, porque ela também coloca você aqui na berlinda, tá? Você tá aqui precisando tomar uma decisão muito importante, tá? Essa decisão, peixes, envolve imóvel, tá? Envolve assuntos de imóvel. Aqui, quando eu falo imóvel, é qualquer imóvel que esteja sob seus cuidados ou no seu nome, seja ele alugado ou próprio, tá? Não importa, tá? Se você tem um imóvel próprio ou se ele está alugado, se esse imóvel é para moradia ou é para comercial. Uma sala que você atende entra aqui na previsão também, tá? E é interessante porque nós temos aqui Mercúrio. Mercúrio, ele tá realmente aqui trazendo algumas movimentações. Aqui pode ser acordo, aqui pode ser uma negociação, aqui pode ser um papel que você tenha que mexer, ou você precisando conversar com algum parente, porque Mercúrio, ele é um significador de parentes, tá? Então, vamos supor que aqui, vou dar um exemplo, que você, peixes, precisa conversar com o teu irmão, ou com a tua irmã, ou com um cunhado, uma cunhada, uma pessoa ali para resolver uma situação imobiliária, tá? Ok. Agora, esse assunto aqui, ele não precisa ser um assunto ligado só à casa. Ele também pode envolver outras coisas, como, por exemplo, aqui tá mexendo com a mamãe, tá mexendo com o papai, o sogro e a sogra também estão aqui neste setor, tá? Então, provavelmente aqui você pode, seus pais podem te solicitar um pouco mais, alguém da família pode estar te solicitando um pouco mais, tá bom? Ah, Paloma, você acertou, eu tô para mudar de casa. É isso então, tá bom? É isso. Ai, nossa, Paloma, minha mãe, meu pai não estão muito bem, eu vou ter que ajudar esse mês. É isso também, tá? Poxa, eu vou ter que conversar com meu irmão ou a minha irmã, eu não queria muito, porque aqui é uma coisa, peixes, que assim, você não tá tão aberto assim, você tá aberto até a página 2, tá? Algumas coisas te pedem muita reflexão, muita meditação, é como se aqui você tivesse um pouco inseguro aqui, tá?
e por conta de algumas quadraturas, porque é algo que te solicita, é um céu que te solicita mais a olhar para este tema aqui, tá bom? Ok, mas a boa notícia é que você está numa fase que é uma fase de crescimento, uma fase de grande desenvolvimento. Você está conseguindo perceber melhor né? Eu vou por ali, eu vou por aqui, faço isso, eu faço assado. Então você está tendo aqui as oportunidades necessárias para fazer toda a movimentação que você precisa. O que o céu está querendo dizer é que você está com sabedoria ou existe algum tipo de inteligência. Poderia também ser um aconselhamento de alguém. Poderia ser algum documento, alguma burocracia, coisas que eu tenho que resolver. Tá falando assim que vai dar tudo certo, tá? Possivelmente esse planejamento que você tá correndo atrás vai dar certo, vai dar certo. Ou acho que a questão é assim, não, vai dar certo, vai, mas assim, você tá no caminho certo. Acho que essa é a questão, tá? Você está na direção correta. A ideia que você tem é uma ideia boa. É uma ideia que você deve realmente prosseguir. Vai dar certo. Mas aqui tem muitas coisas para se decidir, tem muitas coisas para fazer, tem muitas coisas para pensar. Tá bom? O que nós temos aqui também, né? O que nós podemos esperar aqui? Olha, Saturno entrou em Áries. Quando? Dia 25 de maio, domingo. Ok. Ele vai ficar por lá, a minha colinha aqui, até o dia do 1º de setembro, tá? Porque ele ainda vai ficar retrógrado, então ele ainda vai voltar lá pro seu signo, tá? Então, ou seja, você está passando ainda por uma situação assim que a maturidade ainda se exige de você algum tipo de maturação para algumas coisas. Mas como foi dito, a ideia inicial ou o propósito inicial é esse mesmo. Tudo bem? Mas vamos entender o que é Saturno em Áries. Paloma, o que eu posso esperar desse Saturno agora entrando no signo de Áries? Bom, a boa notícia é que ele não vai ficar mais no seu signo, e no seu signo vamos dizer, entre aspas, mas ainda ele vai ficar retrógrado, ele vai voltar ainda para o teu signo lá no dia 1º de setembro de 2025, e só lá em fevereiro é que ele volta para Áries e fica definitivo. Então, ainda tem umas coisinhas aqui, tá, peixes? Mas, o que eu posso esperar é o seguinte, então... Ele ficou no seu signo e trouxe para você um processo de maturidade. Então você teve que aprender a crescer, a evoluir, a olhar mais para você, a se posicionar melhor na vida, cuidar do teu físico, tá? Então foi para você um processo de olhar para si próprio e avaliar a tua vida. Mas agora Saturno, ele vai entrar no signo de Áries. E no signo de Áries, ele vai te trazer algumas exigências materiais e financeiras, tá bom? Já indo direto para o ponto, tá? Onde Saturno transita, ele nos exige a organizar aquele setor. Ele nos exige a botar os pés no chão, a ficar mais centrado, a realmente fazer o que tem que ser feito bonitinho, tudo bem? E Saturno em Áries, ele tá te exigindo mais na sua gestão material. Então, aqui você pode ter que fazer algumas movimentações que você vai ter que avaliar se é possível fazer, entendeu? Então, por exemplo, vou trocar de carro, será que eu troco por esse ou troco por aquele? Ou vou comprar um imóvel, né? Ou quero comprar um imóvel. Então aqui é como se Saturno ele já está exigindo que você pense mais a longo prazo, porque geralmente as movimentações financeiras que se apresentam aqui, você vai ter que ter uma gestão financeira melhor, tá bom?
Então, é uma estadia aí de 2 anos. Depois eu vou ver a data, eu vou pôr aqui no vídeo que eu esqueci de anotar, não coloquei aqui até quando ele vai ficar esse trânsito. Fugiu da cabeça. Mas eu vou pôr aqui, tá? Então, peixes, é o seguinte. Vai olhando. Dá pra olhar aí, Emerson, enquanto eu tô gravando? Então, vamos ver aqui. Então, tem mais essa questão do Saturno. Dá uma olhadinha pra mim. Confirma pra mim até que dia ele vai ficar no signo de Áries. Áries, tá? Já passo aí pra vocês, eu não anotei aqui. Então, peixes, o que nós temos aqui mais? A boa notícia é que Vênus, tá? Nessa temporada de lunação, ela tá abrindo o caminho para você de trabalho, tá? Paloma, quero organizar minha rotina, quero organizar meu trabalho, ou eu quero mudar de trabalho, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero aproveitar melhor as oportunidades. Aqui você terá oportunidades importantes aqui para você, tá bom? Olha, tem um negócio aqui, veja bem. A espiritualidade aqui me contando um negócio. O que acontece? Essa lunação que está ocorrendo na sua casa de família, ela vai te trazer algo muito importante, que eu já vou explicar para você. Então, vamos lá, peixes, vamos entender aqui o que a espiritualidade está dizendo. Então, primeiramente, nós temos um tema família. Esse é o foco da previsão, tudo bem? Só que aqui nós temos um cenário que está pedindo para que você faça uma reavaliação sobre o que as suas decisões vão repercutir no seu futuro. Ou seja, decisões que você está tomando hoje que parecem serem decisões muito... Não, acho que você sabe que não é tão efêmero, vamos dizer assim. Por quê? Porque o que você está fazendo aqui vai mudar tudo. Vai mudar a tua vida, vai mudar você. Pode ser que você esteja mudando de cidade, mudando de país, ou que você vai morar vai casar, vai ter alguma movimentação aí nova na sua vida, tá? É um novo ciclo. Mas, presta atenção. Aqui, a espiritualidade, ela tá dando um alerta. Ela tá falando assim, peixes, faça uma avaliação do que você está fazendo, das decisões que você está realmente botando em prática, porque você já tem condições, pelo que você já passou, pelo que você já atravessou aí na sua vida, de compreender que você não pode reproduzir alguns erros do passado. Tá? É como se fosse aqui um alerta. Peixes, não cometa os mesmos erros do passado. Então, nós temos aqui mamãe, papai, você não é sua mãe, não é seu pai. Só que o papai e a mamãe, eles carregam uma história e eles nos fornecem essa história e esse aprendizado. Então, não jogue pedra onde não deve. Né? Você precisa agora olhar um pouco para a tua família, se você tem sogro e sogra é a mesma coisa, para que você não cometa os mesmos erros ou reavalie como que você quer conduzir uma situação, tá bom? Então isso aqui não é para todos, mas é uma orientação espiritual aqui para vocês, para que vocês analisem bem como é que vocês podem fazer abençoando a tua vida, abençoando os seus antepassados, abençoando a tua história, nada de cometer os mesmos erros do passado, não é para todos isso, tá? Então, viver aí de cambalacho ou pega dali para botar lá, tira daqui para, sabe? Esse tipo de coisa não cabe mais para você. Então, você está tendo a oportunidade de virar essa página. E repito, esta previsão não é para todo mundo. Não precisa. O que você está falando não é para mim, tá bom, não é para você. Mas para quem vai ser aqui, tá bom? Porque existe um chamado, uma orientação para que você não cuspa no prato que você comeu, né?
ou que você entenda a história da tua mãe, entenda a história do seu pai, para que você não cometa erros graves, repetir algum tipo de padrão, porque às vezes é difícil a gente entender isso, né? Quando a gente está inserido na história, às vezes a gente acha que a gente não está repetindo padrão nenhum, mas às vezes um comportamento em outro cenário é o mesmo, tá? Porque aqui você está tendo a oportunidade de organizar a sua vida, de você focar mais em você, de você entender qual é o teu momento, o teu espaço, como que você quer viver. Então, veja bem como você vai fazer tudo isso, tá bom? Essa é a orientação. Desculpa, gente, a gente levou um susto aqui, os cachorros pegando ali, mas enfim, faz parte, né? E aí, pessoal, olha, Saturno, ele vai ficar até dia 13 de abril de 2028 em Áries. Então, ainda tem uma trajetória, tá? Ainda vou escrever sobre isso, vou escrever um artigo lá para colocar no site também, tá bom? E aí lá vai estar as datas certinhas e bem bonitinha, porque tem retrogradações, então isso também muda um pouco, tá bom? Mas é isso que eu tenho para vocês, peixes. Então veja aí, tá? Tem movimentação aí com imóvel ou movimentações em família que acaba exigindo um pouco mais de você, tá? Exige um pouco mais. E aqui tá falando, ó, veja bem, seja flexível para você também ter a oportunidade de romper com alguns padrões familiares, porque aqui você tá delineando o teu futuro, você tá conseguindo construir ou edificar algo muito maior, muito melhor para você, mas vai da sua consciência do quanto você está desperto para isso, tá bom? Então é isso, um grande beijo, muita luz e logo mais estou aqui com mais previsões. Até mais.